Semana passada eu falei que hoje era a última mensagem da série e eu me esqueci que na verdade não, hoje é a penúltima. A gente ainda tem mais uma mensagem. Deixa eu só ver uma coisa que não entrou aqui. Semana que vem é a última, aí sim. Deixa eu só ver uma coisa que não entrou o meu resumo aqui. Entrou o slide, não entrou o resumo. Vamos ver se atualiza. Está atualizando. A gente está encerrando a nossa... Na semana que vem vamos encerrar a nossa série no livro de Êxodo. E hoje nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 39. E na semana que vem vamos falar do capítulo 40, o encerramento, o último capítulo do livro. E eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa série sobre a presença de Deus, a revelação de Deus, de um livro que tantas vezes é aquele livro que na nossa leitura anual a gente pula, né? Que ele fala, está repetido, isso é chato, isso eu não entendo, isso eu não sei. Né? Eu espero que faça mais sentido para você. E às vezes, até semana passada eu falei sobre isso, né? Até a repetição, ela é necessária. Até a repetição, ela tem um propósito. A gente crê que toda a Escritura ela tem um propósito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino. Toda a Escritura é a voz de Deus falando conosco. Então, isso é muito importante e muito valioso para nós. E eu quero ler aqui o capítulo 39 de Êxodo. E eu gostaria que a gente... Deixa eu só pegar meu celular ali junto também, espera só um momentinho. Vamos ler juntos o capítulo 39 de Êxodo. Nós vamos ler os últimos versículos, a partir do versículo 32 até o 43. Hoje eu dei esse nome para a série, para a mensagem, está terminado. Obediência, criação e redenção. É interessante porque... deixa eu só ver um negocinho aqui que eu estou... Esses slides esses esboços estão brincando comigo. Teve um dia que eu estava pregando, sumiu metade. E agora... eu já entendi o que está acontecendo. Ele salva como se fossem dois drives diferentes. Deixa eu ver se... Só um minutinho, pessoal, vai dar certo. Aí tudo vai ficar bom. Pronto, agora vai. Coisas da tecnologia. A gente deixa tudo prontinho, chega na hora ele quebra a gente. Na semana passada eu compartilhei com vocês, em Êxodo 37, até a dificuldade do pregador de repetição. É um texto que repete exatamente os mesmos detalhes que Êxodo 25. Você vai fazer uma arca que vai medir tanto, a tampa vai ser tal e tal e tal. E aí tem hora que a gente está lendo, parece que a gente fala assim, nossa, parece que nunca termina, né? E agora, no capítulo 39, finalmente, a obra está terminada.
finalmente a obra está completada. A gente não sabe ao certo quanto tempo demorou. A gente não sabe ao certo quanto tempo levou para a conclusão. A gente não sabe se foram 2 meses, se foram 2 anos. A gente não tem muita noção. A Bíblia não descreve. Moisés não teve... É engraçado, né? Êxodo não tem uma preocupação cronológica muito clara. Ele subiu tal dia, tal hora da manhã, voltou tal dia, tal hora da noite. Não tem essa clareza. Eu falei para vocês ao longo da narrativa, você perde as contas se Moisés subiu, desceu, se ele estava lá em cima, se ele estava lá embaixo. Você não sabe exatamente, porque isso não é o mais importante. Esse não é o foco principal. E aqui, finalmente, no capítulo 39, está terminado, está concluído. Graças a Deus, chegamos ao fim. E aí, é interessante, porque a gente vai ver várias coisas aqui importantes, e eu quero que a gente leia junto o capítulo 39 de Êxodo, juntos. Deixa eu só... Aí. A partir do versículo 32. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia, a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. E aí os 2 últimos versículos do capítulo. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. É interessantíssimo que, se você ler o capítulo inteiro de Êxodo 39, a expressão conforme o Senhor tinha dito a Moisés aparece 8 vezes. 8 vezes. Se você prestou atenção, o 42 e o 43 são quase a mesma coisa. Aqui é o que os linguistas chamam de um hebraísmo, que é aquela ideia de um espelhamento para dizer, isso aqui é muito importante. Então eu falo a mesma coisa, só um pouquinho diferente. Quem faz muito isso é Provérbios. Provérbios tem muito isso. Você lê alguns provérbios, ele fala assim, tal coisa, tal coisa. Aí embaixo ele fala quase a mesma coisa, mudando a ordem de uma coisa ou outra para dizer, eu estou querendo reforçar isso que eu estou te dizendo, é algo muito importante que eu estou te dizendo. Então, o 42 diz, os israelitas fizeram todo o trabalho, aí vem o mote, né? Aí vem o coro do capítulo, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui é importante, né? Porque, primeira coisa, se tem uma coisa que esse povo não fez muito, foi obedecer a Deus. O povo não obedeceu muito a Deus. Então aqui a gente está vendo algo que eles fizeram para o Senhor, obedecendo ao Senhor, conforme o Senhor ordenou. E eu quero propor 3 coisas aqui para a gente olhar para a criação, para a obediência e para a redenção nesse texto, e como essas coisas nos apontam coisas muito profundas e muito interessantes. A primeira coisa é que quando a gente lê esse texto, e os hebraístas e os comentaristas destacam todos eles, há um eco de Gênesis capítulo 1, do relato da criação. Quando Deus terminou a criação, ele diz o texto de Gênesis, e viu Deus que era bom, e ele descansou no 7º dia, após ter concluído toda a sua criação nos 6 dias, no relato, conforme a criação coloca, nos 6 dias da criação. E aqui, os comentaristas veem esse paralelo, né? Os israelitas fizeram todo o trabalho, como Deus fez toda a criação,
E aí Moisés inspecionou e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. E viu que era bom, e viu que estava correto. Da mesma forma que Deus abençoou a criação, e depois Deus abençoa homem e mulher, diz, sejam férteis, prosperem na terra, fecundem a terra. Aqui Moisés abençoou o povo. Então há ecos dessa criação em Gênesis 1. A gente já tinha falado na minha mensagem sobre o tabernáculo, quem está nos acompanhando, quem está acompanhando sabe disso. Eu tinha dito que o tabernáculo ele espelhava a criação, sendo o átrio exterior céu e terra, um lugar onde todo mundo habita, o santo lugar, um espelho do céu, do firmamento que nós conhecemos. Dentro do santo lugar tem o candelabro. Lembra que eu disse que a luz que espelha os astros, espelha a lua, espelha o sol e as estrelas. O próprio candelabro é no formato, a menorá, é no formato de árvore, espelhando a árvore da vida, ou seja, falando do Éden, falando do jardim. E o santo dos santos é o céu, que a gente chama, o apóstolo Paulo vai chamar isso de terceiro céu, ou céu inabitável, aquele céu que a gente não atinge, é o céu que é uma outra dimensão, onde a presença de Deus está, onde Deus habita, em meio aos anjos e querubins. Então, o tabernáculo, eu já tinha dito para vocês, espelhava essa criação. E agora a conclusão do tabernáculo espelha a conclusão da criação. Quando Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom. A gente começou a celebração de hoje, a Andressa leu, a gente leu junto, o Salmo 19, que diz, os céus proclamam a glória de Deus. O salmista entendeu que o firmamento anuncia a obra, significa que o planeta é um grande templo de adoração. O planeta é um grande templo de adoração. Agora veja, há um problema nesse templo de adoração. Porque lá em Gênesis capítulo 2 e 3, o pecado entrou no mundo. E o pecado fez com que a vontade de Deus não fosse soberana, não que Deus não fosse soberano, mas que houvesse uma vontade paralela à vontade de Deus ocorrendo na terra. Agora os seres humanos não são capazes de obedecer a Deus, não são capazes de se aproximar de Deus. E o que o tabernáculo faz? A gente tem falado isso vez após vez. É uma recuperação de Deus habitando em meio ao seu povo. É uma forma de Deus habitar no meio de um povo pecador. Só que o tabernáculo não é suficiente. O tabernáculo aponta para o final de tudo. O tabernáculo aponta para a redenção de todas as coisas. Quando Deus vai habitar plenamente, não mais numa arca, não mais numa caixa. Apocalipse 4 e 5 narra uma cena, e eu sempre digo, quem tenta entender Apocalipse como se fosse algo cronologicamente acontecendo, não está entendendo o que o livro de Apocalipse está falando. O livro de Apocalipse fala pelo menos 3 vezes a mesma coisa de formas diferentes. Ele tem 3 ciclos que ele explica a mesma coisa de formas diferentes. Sabe aquele professor que explica uma coisa, aí tem sempre um aluno que fala, não entendi. Quem é professor aqui se identifica, né? Aí tenta de uma outra forma. O bom professor tenta de uma outra forma. Aí o aluno fala, não entendi. Aí tira força de onde não tem e tenta explicar de uma terceira forma. O que a visão de João, são 3 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque são coisas complicadas que ele está falando, são coisas difíceis, do começo do mundo e do final do mundo. E Apocalipse 4 e 5 tem uma cena que a gente deveria ficar chocado, porque está Deus sentado no seu trono, e ele está com milhões e milhões de remidos diante dele, e ali tem 4 seres viventes que representam coisas muito específicas, falando sobre o império, poder, governo de Deus, as faces de Jesus. Você já deve ter visto pessoas dizendo, pregadores ensinando sobre como os 4 seres viventes são refletidos nos 4 evangelhos, nas faces de Jesus. E a Bíblia diz que há 24 anciãos que têm coroas, que são... O que é aquilo ali? Significa autoridade. Por que 24? Porque 12 de Israel, 12 dos apóstolos. Significa a totalidade do povo de Deus. Gente de todas as eras, de todas as épocas, de todas as nações que pertencem a Deus, que agora se prostram diante do Senhor. E há uma coisa muito triste, porque o anjo chega com um livro, com um rolo. Na época, um rolo, porque os livros eram assim, e não tem nenhum ser humano digno de abrir aquele livro. Não tem nenhum ser humano que seja capaz de abrir aquele livro. Por quê? Porque nenhum ser humano atingiu a perfeição necessária para abrir aquele livro. E o céu se desespera, vamos dizer assim. Quem vai abrir esse livro? E aí se levanta o Cordeiro de Deus, ele que preencheu todos os requisitos, e nós olhamos de trás para frente e falamos, Jesus,
Mas isso lá atrás era uma coisa inatingível, impensável. O Cordeiro de Deus se levanta e ele é digno de abrir o livro. Ele é o ser humano perfeito. A criação atinge o céu. E aí o que acontece? O pecado é tirado do mundo. E o mundo agora atinge o seu esplendor e a sua beleza. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, a criação ainda geme, aguardando esse dia, o dia que o Cordeiro vai se levantar e todo o pecado será tirado. Sabe a quem já viu Nárnia? Acho que todos nós já vimos ou lemos o livro As Crônicas de Nárnia. É sempre inverno, até que Aslan volte a reinar sobre a terra, para que, enquanto a feiticeira está governando, é inverno. É tudo frio, é tudo gelado, é tudo morto, é tudo congelado, é todo mundo escondido. Mas quando Aslan volta a governar, o que acontece com a terra de Nárnia? O inverno passou, e aí a primavera volta, as flores começam a desabrochar, a neve começa a desaparecer, a cor volta. É isso que está acontecendo, é como se... o C.S. Lewis, em outro livro dele, um livro fabuloso dele, chamado O Grande Divórcio, que ele conta uma história sobre um ônibus que sai do inferno e vai para o céu. E é fabuloso esse livro dele, O Grande Divórcio. Ele fala o seguinte, que chega uma hora que uma pessoa que sai do inferno e vai fazer um passeio no céu, ele encontra uma pessoa que ele conhecia na terra, que está no céu. E aí eles vão falar sobre a realidade. A pessoa que está no céu fala assim, as coisas aqui são tão reais, são tão verdadeiras, que é como se aquela vida que a gente teve, ela fosse um sonho. Sabe quando a gente acorda e a gente lembra que teve um sonho mais ou menos? A Andressa lembra os sonhos dela assim com detalhes, é impressionante, parece um filme assim. Eu não lembro nada, eu lembro mais ou menos um negócio, misturo tudo. Se der 10 minutos eu já nem lembro que sonhei mais. Sabe quando você fala assim, nossa, eu tenho uma lembrança, mas aquela coisa meio apagada. Sabe quando a gente lembra de coisas, quando a gente tinha 3, 4 anos, que você tem uma memória, mas você não consegue lembrar? O que C.S. Lewis está propondo e o que a Bíblia nos mostra é o seguinte, que o céu é a verdadeira realidade. E que aí essa realidade para a gente vai parecer como se fosse uma coisa meio apagada, porque o que é real de verdade é o que ainda nos aguarda nessa revelação. O tabernáculo apontava para isso, para dizer, o tabernáculo concluído, ele só é uma seta para dizer, vai chegar um novo mundo, quando o mundo será curado das suas dores. Quando o mundo será curado dessa coisa que oprime a criação, desse mal que está dentro da gente, que faz a gente fazer coisa que a gente não quer, que a gente fica com raiva da gente mesmo, e a gente fala, mas por que você é tão burro, tão pecador? Por que você é tão egoísta? A gente não quer ser egoísta, mas a gente é. A gente não quer pecar, mas a gente peca. E o tabernáculo era uma lembrança de que há um rei sobre o universo que um dia vai se revelar plenamente, e as coisas serão curadas. E aí, veja, o mote desse versículo, desse capítulo é, conforme o Senhor havia ordenado, conforme o Senhor havia ordenado. Por que é tão importante? Porque adoração é obedecer a Deus do jeito que Deus quer ser obedecido. É fazer do jeito de Deus. Adoração é fazer as coisas do jeito de Deus. É fazer do jeito que Deus quer que seja feito. A gente tem uma ideia muito errada na nossa sociedade, na nossa cultura, de que desde que você tenha boas intenções, qualquer coisa está valendo. É ou não é? A gente não pensa assim? Ah, mas eu tive boa intenção, como se a boa intenção fosse suficiente. E para Deus e para a adoração verdadeira, boa intenção não basta. A boa intenção é o primeiro passo. Mas a boa intenção precisa ser seguida de uma adoração que é feita do jeito que Deus quer ser adorado. Sabe aquela história da linguagem do amor? Quando a gente aprende que, às vezes você faz uma coisa, mas a pessoa não recebe o que você faz porque a pessoa ela entende a coisa de outro jeito. E você precisa falar de um jeito que a pessoa entenda o que você está fazendo. É basicamente isso. Às vezes a gente acha que a gente está arrebentando na adoração para Deus, e Deus está dizendo, não é assim que as coisas são feitas. Não é assim que as coisas deveriam ser feitas. Tem uma música que é o Evidências da música gospel, que é a música da Cassiane, que se chama Com Muito Louvor. Não é da Cassiane, é do Eliseu Gomes, a Cassiane que canta, gravou, se não me engano, lá em 1995, e ela fala, né,
Deus não rejeita oração, oração é alimento. Logo vê que vocês não são pentecostais. Se vocês fossem, já está todo mundo caído, assim, canta com a mão levantada. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Eu amo a Cassiane, mas ela está errada. Eu sempre digo, Deus rejeita a oração, Deus rejeita a adoração, Deus rejeita a oferta. Se não for feita do jeito que Deus pediu para ser feito. O que Deus estava dizendo é o seguinte, não basta você achar que você está me obedecendo. Você tem que me obedecer do jeito que eu quero ser obedecido. Por isso que várias vezes o texto diz, conforme o Senhor havia ordenado. Porque a adoração é obedecer a palavra de Deus e viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Eu sempre digo, louvor é o que a gente fez aqui. Levantar a mão, levantar a voz, bater palma, se ajoelhar. Isso é louvor. Agora, a adoração é uma coisa que a gente não faz aqui. A adoração é o fruto dessa experiência com Deus, que se reflete em atitudes transformadas. Eu sou transformado à medida que eu sou exposto à presença de Deus. E aí, se eu sou um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um profissional melhor, aí sim, se eu sou mais parecido com Jesus, isso é adoração. É obedecer a Deus num processo que Deus, do jeito que Deus quer ser obedecido. E aí, meus irmãos, o tabernáculo prova para a gente o seguinte, é preciso fazer do jeito que Deus quer que seja feito, para que Deus receba a nossa adoração, para que a gente seja aprovado por Deus. Por isso que Moisés olha no final de tudo e diz, eles fizeram como o Senhor havia pedido, foi feito do jeito que Deus queria, e Deus recebe essa adoração, Deus recebe essa oferta, Deus recebe isso que foi feito. E aí, a terceira coisa que está nesse texto, eu preciso dizer isso, não tem uma ligação textual. Quando a gente fala ligação textual é o seguinte, quando um verbo é usado aqui, um verbo é usado ali, e aí você olha para as duas coisas e diz, nossa, que interessante, esse verbo é usado, e mostra alguma coisa. Por exemplo, quando aqui diz, e viu que tinham feito tudo, esse viu é o mesmo viu de Gênesis 1. E viu Deus que tudo era bom. Então, ele evoca alguma coisa. Lembra, traz uma alusão. Mas tem uma ideia aqui, que é a ideia de completude. Olha só o que diz o texto ali, né? Assim foi encerrada, assim foi terminada toda a obra do tabernáculo. Por isso que eu dei esse título, está pronto, está terminado, está encerrado. O que é a ideia que me vem à mente, que me ecoa? Jesus na cruz do Calvário. Quando ele termina a obra da redenção, a última coisa que Jesus diz na cruz é, está consumado, está tudo feito. Eu preguei sobre esse texto há uns anos atrás, alguns de vocês se lembram, eu disse o seguinte, Jesus seguiu um roteiro celestial, ele tinha ponto a ponto o que ele tinha que dizer. Ele sabia qual salmo ele tinha que citar, qual profeta ele tinha que citar, o que ele tinha que fazer. Quando ele diz está consumado, é tipo, eu fiz tudo o que tinha para ser feito, não faltou nada, está tudo completo, está tudo encerrado. Não é que nem a gente quando muda, né? O Gabriel e a Rebeca vão mudar daqui a pouco, e é mais ou menos essa ideia, né? A gente muda com reforma acontecendo, a gente muda com a reforma mais ou menos. A Rosa está nesse processo, né, Rosa? Falta uma parede, falta um móvel, falta um negócio, mas você tem que mudar, porque senão você não quer pagar o aluguel, e tem que fazer e acontecer, e aí você está mudando e a reforma está acontecendo. Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é o seguinte, foi completada, foi terminado, não ficou nada. O sonho de toda mulher que o marido faça todas as coisas, né? Enfim, a Andressa está no meu pé por causa disso, inclusive. Sempre falta uma coisa, né? A gente corre, Wellington, ou não é? A gente corre, faz, chega na semana seguinte, tem mais 3 coisas para fazer. Jesus diz, está tudo terminado, está tudo concluído, está tudo pronto. Está encerrado. E é interessante, veja só, o tabernáculo, ele inaugura, junto com as tábuas da lei, a aliança de Moisés, que é a aliança que vai ficar por séculos e séculos e séculos no povo de Israel, de Moisés até a vinda de Jesus. É o processo de oferecer sacrifício, é o processo de entregar os animais, é o processo de se lavar, é a aliança chamada aliança mosaica, a aliança de Moisés. O tabernáculo, quando ele está pronto, na verdade, é só o começo dessa aliança. Só que Jesus, na sua morte
e na sua ressurreição ele começa uma nova aliança, uma nova criação. O N.T. Wright, grande escritor e estudioso do Novo Testamento, o maior estudioso do Novo Testamento vivo atualmente, o N.T. Wright diz o seguinte: a morte e ressurreição de Jesus inauguram a nova criação, o novo mundo, que já começou, mas ainda não. Então, quando Jesus diz está consumado, o autor de Hebreus diz, Jesus de uma vez por todas ofereceu o sacrifício perfeito. A gente não tem que mais entrar, o que ele está dizendo para os judeus é, vocês não precisam oferecer mais ano a ano o sacrifício, porque Jesus já fez de uma vez por todas. Os discípulos de Jesus, que eram judeus, não tinham que voltar no templo com sacrifícios mais, porque agora o sacrifício perfeito foi entregue diante de Deus de uma vez por todas. O tabernáculo apontava para o mundo caído, que o sacrifício tem que ficar sendo repetido, repetido, repetido. E quando eles dizem, está completado, está terminado, agora começa essa aliança de Moisés. Quando Jesus diz, está consumado, significa que ele pagou o que nós não poderíamos pagar, ele fez o que nós não poderíamos fazer, ele cumpriu toda a lei, como diz o apóstolo Paulo, naquilo que nós não pudemos cumprir. E aí, por isso, que Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Porque é o seguinte, se um foi o cabeça da primeira criação, o outro, Jesus Cristo, é o cabeça da nova criação. Agora, da mesma forma como nós somos a imagem de Adão de uma certa forma, nós somos parecidos com Adão de uma certa forma, nós temos o DNA de Adão em todos nós também agora, aqueles que nasceram de novo pela água e pelo Espírito, aqueles que nasceram de novo batizados no Espírito Santo de Deus, aqueles que nasceram de novo mergulhados no sangue de Jesus, esses agora carregam em si a imagem de Jesus. E eles são portadores da imagem, nós somos portadores da imagem de Deus. E aí, o que acontece é o seguinte, aquilo que era para ter acontecido no Éden começa a ser retomado. Nós somos sacerdotes, nós somos reis, e agora nós reinamos. Veja, tem uma frase muito bonita do próprio Wright, que ele diz assim, Jesus salva e traz as pessoas para uma nova criação. Eu estou citando, não textualmente, mas a ideia. Não para tirar as pessoas do mundo. Durante muito tempo, o grande problema da igreja evangélica brasileira, cá entre nós, temos muitos, é que a gente quer tirar as pessoas do mundo. A gente quer criar um mundo à parte. A gente quer criar um segmento à parte. Então, você não precisa do mundo. A gente tem tudo que você precisa aqui. Sabe condomínio, esses condomínios agora, tem tudo. Você não precisa sair do condomínio. Tem academia, tem farmácia, tem supermercado, tem quadra, tem... Você não sai do condomínio, tem tudo ali. A igreja, muitas vezes, é um condomínio fechado, falando, você não precisa ir lá. Como se a gente fosse, sei lá, fosse acontecer alguma coisa se a gente fosse lá. E aí a gente é tirado do mundo. Então aqui tem a discoteca gospel, o supermercado gospel, o suco gospel, a camiseta gospel, a música gospel, tudo é gospel. Tudo é puro, tudo é santo. Teoricamente, né? Isso é outro papo, outra conversa. Mas o que o Wright diz é o seguinte, a criação em Jesus não nos tira do mundo. Ela nos coloca no mundo. Mas ela nos coloca num novo mundo. A gente olha para esse mundo e diz, esse não é o mundo que nós vamos viver, vai chegar um novo mundo, a criação restaurada de todas as coisas. O tabernáculo não vai ser mais um lugarzinho. Agora a gente vai ver toda a criação, como a gente cantou aqui, toda a criação, os povos, tudo vai ser restaurado para a glória de Deus. Por isso que Jesus disse, já está feito. Aí você fala... Né, Ana, aqueles questionamentos, mas peraí, mas se já está feito, por que não acontece? Por que eu não estou vendo? Por que a coisa é diferente? Porque é o famoso já e ainda não. Eu sempre digo, tem coisa na Bíblia que é um processo e a gente quer que seja um evento. E não é um evento, é um processo. É um fim que está acabando, mas está 2000 anos acabando, mas a gente vai acabar. Vai chegar e um dia esse fim será completado. E a terra será curada, e nós seremos transformados, e nós veremos a Deus como Ele é. E aí toda a criação será curada e redimida para a glória de Deus. Qual que é o nosso papel? Viver a vida cristã conforme o Senhor nos ordenou. Se a gente tiver na nossa vida, eu estava lendo um comentarista que escreveu assim, se no último dia
no dia do meu velório, as pessoas disserem, ele fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, ele falou, não quero mais nada da minha vida. Aqui está alguém que fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E aí é engraçado que ele mesmo diz assim, esse comentarista, ele diz, isso é impossível. Isso é impossível. Mas ele diz, isso não tira o fato de eu querer fazer o máximo que eu posso. Ah, mas eu vou errar. E às vezes tem gente que é assim, né? Ah, já que eu vou errar mesmo, então deixa eu errar com gosto. Esse não é salvo. Esse não foi atingido pela graça. Quem pensa assim não foi atingido pela graça de Deus. O crente atingido pela graça de Deus pensa, eu até vou errar, mas eu vou tentar o máximo que eu posso viver para a glória de Deus e fazer tudo o que Deus espera de mim. Ontem a gente conversando lá em casa, a Andressa disse isso. Ela falou assim, eu só quero chegar no final e saber que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. O que Deus quer de nós. O que Deus espera. Uma vez eu li um livro do John Bevere, grande pastor e pregador norte-americano. E ele disse, há muitos anos atrás eu li esse livro, que a gente vai ser julgado não pelas coisas que a gente fez ou deixou de fazer, mas a gente vai ser julgado pelas coisas que Deus queria que nós fizéssemos e nós não fizemos. Ele falou, não adianta nada você falar para Deus, mas Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, e Deus fala, mas eu não queria nada disso de você, eu queria isso. E eu não falo isso para trazer um peso. É interessante que se a gente olhar para o texto, aqui no final diz que houve uma inspeção final. Ó, Moisés inspecionou a obra. Moisés passou o pente fino. Moisés olhou para ver se tudo estava de acordo, sabe a vistoria? A vistoria de entrada, a vistoria de saída. Moisés fez uma vistoria melhor que o quinto andar, assim, fez uma vistoria perfeita, assim. Sabe, fiscal da prefeitura, aquele chato, assim. Como chama lá da grande família, esqueci o nome dele, o Lineuzinho, que nem o Lineuzinho, é o chato, que olha as coisas nos mínimos detalhes. Moisés foi olhar nos mínimos. Sabe por que Moisés olhou as coisas no mínimo? Porque se tivesse uma coisinha errada, na hora que montasse, todo mundo morria. É que nem um prédio, se a fundação estiver errada, desaba e morre todo mundo, como infelizmente já aconteceu. Lembra aquele caso, aquele prédio lá no Rio que desabou? Coisa horrorosa. Por quê? Porque alguém calculou errado. O material não foi usado, não foi correto. Se tivesse uma coisa errada, Moisés estava colocando a sequência do povo de Deus em risco. Morria todo mundo e como é que chegaria a linhagem de Jesus? Por onde Jesus passaria? Não morreu todo mundo? Mas isso é exagero. Não é. Os filhos de Arão morreram porque fizeram exatamente isso. Fizeram algo que Deus não queria que fizesse. A Bíblia chama isso de fogo estranho. O que aconteceu? Foram fulminados. Ele e uma galerinha que estava com eles. Nadab e Abiú morreram. Morreram. Então Moisés passou o pente fino. E sabe o que acontece? Para um crente um pouquinho cabeça boa, isso nos aterroriza. Que a gente pensa, meu Deus, no último dia, né, a gente fala assim, vai passar ali o teu filme. Lembra aquele programa que tinha na televisão? Esta foi a sua vida. Vai passar para todo mundo ver. O crente não tem medo daquilo que vai acontecer, porque a gente não é justificado nos nossos méritos. Quando Deus olhar para nós, Ele vai ver os méritos de Jesus. É como se você fosse passar no Enem e, de repente, a pessoa olha, corrige a prova, mas, na verdade, é o melhor aluno do universo. É isso. Mas eu errei essa prova. Mas puseram teu nome em outra prova. Eu zerei física, mas ele tirou 10. Eu era assim, né? Tirava 10 histórias, 1 em física. 1,5. Jesus, era um horror. Ainda bem que, né, tudo passa. Deus olha para nós e Ele vê os méritos de Jesus. Mas isso não tira a necessidade de eu e você temos que obedecer o máximo que a gente pode para dizer, eu quero fazer o melhor com a minha vida. Tem uma canção que foi escrita no Renascer Praise, no ano 99, gravada no Renascer 6, que diz assim, que a minha vida seja um louvor a Ti, cada momento um acorde especial. Cada mês um hino novo, cada ano uma sinfonia, que cante o meu amor por Ti. Que eu seja um instrumento afinado por Ti, no tom da especial adoração. Senhor, que cada dia seja mais um acorde que eu vou colocando nessa sinfonia. Pela Tua graça, aos trancos e barrancos, nos meus erros, nas minhas dificuldades.
Sabe por quê? Tudo que a gente quer ouvir, não sei você, mas tudo que eu quero ouvir é o que está lá em Mateus 25. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E aqui, muito e pouco, tem gente que na teologia do coach maldita, a pessoa olha para o muito. Olha, você é fiel no pouco, mas Deus vai querer te colocar no muito. Meu irmão, não é o muito e pouco aqui. O muito e pouco é o que Deus está dizendo. Você foi fiel nesse pouquinho de vida que você teve, eu vou te dar muita vida para você continuar sendo fiel a mim. É essa coisa, não é você teve um fusquinha, eu vou te dar uma Ferrari. Não, essas coisas são doença da cabeça dessas pessoas loucas e perversas. Esses vão prestar conta diante do Senhor também. Mas tudo que nós devemos querer ouvir do Senhor é: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. A gente não precisa de mais nada. Se no último dia a gente ouvir isso do Senhor, é o que nos basta. É o que nós precisamos. Está consumado. Está terminado. Tudo o que deveria ser feito foi feito. Nós vamos celebrar a ceia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. E como é importante nós apresentarmos a nossa vida diante do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, apresente a sua vida diante do Senhor nessa hora. A gente vai celebrar a ceia e eu sempre lembro aqui, se você faz parte dessa comunidade, ou se você faz parte de outra comunidade de fé que confessa Jesus Cristo como Senhor do novo mundo, da nova criação, você é mais do que bem-vindo para participar da ceia. E aqui nós estamos dizendo ao Senhor: eu quero fazer o meu melhor. Eu quero entregar a Ti aquilo que é mais precioso. Eu quero entregar a Ti aquilo que eu tenho de mais valioso. A minha obediência, o meu afeto, o meu amor, tudo que eu tenho. Eu quero colocar no Teu altar, Senhor. Eu quero colocar a minha vida no Teu altar. Eu quero que os meus dias sejam transformados pela Tua presença na obediência de Cristo Jesus, que me capacita a obedecer. Ore ao Senhor nessa tarde. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele.